Roma, ano 304 depois de Cristo. Ela tinha 13 anos, o filho do governador a queria como esposa. Ela recusou. Torturaram-na, tentaram profaná-la, mas ela preferiu morrer. Cristo é meu único esposo. Esta é a história de Santa Inês, a menina que escolheu a eternidade aos 13 anos. Ano 291. O Império Romano estava no auge do seu poder. Coliseu lotado, termas imperiais, estradas que conectavam o mundo conhecido. Mas nas sombras do esplendor, algo crescia. Uma fé que o Império não conseguia apagar, o cristianismo. Inês nasceu nesse cenário. Família nobre, descendente da poderosa linhagem Cláudia. Riqueza, influência, futuro garantido. Mas os pais guardavam um segredo. Eram cristãos. E numa Roma que alternava entre tolerância e perseguição, isso era perigoso. Mas também era tudo. Desde pequena, Inês foi educada na fé. Ouviu falar de Cristo crucificado, de mártires que escolheram morrer a negar, de um amor tão radical que transformava escravos em livres, covardes em corajosos, morte em vitória. E algo despertou nela. Não foi imposição, foi escolha. Aos 12 anos, quando outras meninas nobres já eram prometidas em casamentos arranjados, Inês fez um voto privado. Consagrou sua virgindade a Cristo. Já tenho um esposo, ele é invisível aos olhos, mas meu coração o conhece. Na época, isso não era incomum. Jovens cristãs consagravam-se a Deus como forma de resistência cultural. Numa sociedade onde mulheres eram moeda de troca para alianças políticas, dizer não era revolucionário. Mas Inês levou a sério. Não era simbolismo, era compromisso total. E ela era linda. Cabelos longos que brilhavam ao sol, rosto sereno, olhos que denunciavam convicção além da idade. A beleza de Inês não passou despercebida. Pretendentes começaram a aparecer. Filhos de senadores, jovens da nobreza, ofertas de dotes generosos. A resposta era sempre a mesma: já sou prometida. Há um noivo que os olhos não veem, mas o coração conhece. Inês não mentia, não inventava desculpas. Dizia a verdade mesmo que ninguém entendesse. E isso funcionou, por um tempo, até que alguém não aceitou a recusa. Ano 303. O imperador Diocleciano decreta a grande perseguição. O édito é claro. Todos os cidadãos devem sacrificar aos deuses romanos. Quem recusar, morre. Roma, que já tinha sido palco de martírios esporádicos, vira caça aberta. Cristãos presos. Propriedades confiscadas. Famílias destruídas. E nesse clima de medo, Inês continua firme. 13 anos. Consagrada a Cristo, irredutível. Foi quando o filho do prefeito de Roma a viu. Fúlvio, jovem nobre, filho de Simprônio, o prefeito da cidade mais poderosa do mundo. Ele viu Inês e se apaixonou imediatamente. Não só pela beleza, mas pela dignidade, pela forma como ela caminhava pelas ruas, firme, sem medo. Fúlvio pediu a mão dela em casamento. Formalmente, com todos os protocolos. União perfeita. Família nobre cristã mais família nobre pagã é igual paz política. Mas Inês disse não. Não posso. Já sou prometida. Fúlvio insistiu. A quem? Diga o nome. Meu pai pode resolver qualquer rival. Inês respondeu com calma. Meu noivo é mais rico que qualquer mortal, mais poderoso que qualquer imperador. Ele me ama de um jeito que nenhum homem consegue amar. Já entreguei meu coração a ele. Fúlvio não entendeu. Ou fingiu não entender. Ofereceu riquezas, palácios, joias, promessas de vida confortável. Inês foi firme. Tudo isso não vale nada comparado ao que meu esposo me oferece. Ele me dá a eternidade. A recusa foi pública, humilhação total. Fúlvio, rejeitado por uma menina de 13 anos, adoeceu. Não era amor,
Era orgulho ferido, e quando Simprônio, o prefeito, descobriu o motivo da doença do filho, ficou furioso. Investigou, descobriu. Inês era cristã, e agora, com o édito de Diocleciano, isso era crime. A raiva de um pai humilhado encontrou a lei do império. Simprônio mandou prender Inês. Inês foi levada ao tribunal, uma menina de 13 anos diante do prefeito de Roma. Simprônio tentou a diplomacia primeiro. Você é jovem, bonita, de família nobre, tem tudo pela frente. Sacrifique aos deuses, case com meu filho, viva. Inês respondeu com firmeza: não posso trair meu esposo, ele me escolheu primeiro, eu pertenço a Cristo. A firmeza dela irritou Simprônio. Você é criança. Não sabe o que está dizendo. Inês continuou com a rigidez intacta. Sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pelos anos, e sim pelo coração. Deus mede a alma, não a idade. Simprônio mudou de estratégia. Ordenou tortura. A primeira tentativa foi o chicoteamento. Soldados arrancaram as roupas superiores de Inês e começaram a açoitá-la. Ela não gritou, não implorou, apenas orava. O silêncio dela assustou os carrascos. Simprônio, vendo que a dor física não quebrava a menina, decidiu usar a pior arma, a humilhação. Na Roma antiga, a pior punição para uma virgem consagrada não era a morte, era a desonra. Simprônio ordenou: levem-na ao lupanar, que seja profanada publicamente. Se ela não quer honrar os deuses, que seja desonrada como prostituta. O lupanar era um bordel público, lugar de degradação total. Inês seria despida e exposta, para ser violada por qualquer homem que quisesse. A sentença era clara: destruir a pureza que ela tanto defendia. Inês foi arrastada pelas ruas, despida diante da multidão. Mas então, o primeiro milagre. Seus cabelos começaram a crescer. Não foi gradual, foi instantâneo. Cabelos longos cobrindo todo o corpo dela, como um manto divino. A nudez que deveria humilhá-la foi coberta pela providência. Levaram-na ao lupanar. Jogaram-na lá dentro, mas quando os homens tentaram entrar, algo aconteceu. Uma luz celestial encheu o lugar. Brilho tão intenso que cegava quem olhava. E no meio da luz, um anjo, de pé diante de Inês, espada em punho. Ninguém conseguiu tocá-la. Homens tentaram se aproximar e foram derrubados. Alguns ficaram cegos temporariamente. Outros simplesmente fugiram apavorados. O lupanar, lugar de degradação, virou santuário, e Inês, no centro, orava. Mas Fúlvio, o filho do prefeito, não aceitou. Desafiou o sobrenatural. Entrou no lupanar com arrogância. Vou provar que não há Deus nenhum protegendo essa menina. Estendeu a mão para tocar Inês e caiu morto, ali mesmo, no chão. A multidão entrou em pânico. Simprônio, ao saber que o filho havia morrido, ficou dividido. Raiva, dor, mas também medo. O povo começou a murmurar: é feitiçaria! Ela matou o filho do prefeito com bruxaria. Outros gritavam em defesa: não, é o poder de Deus, ela está protegida. Simprônio, desesperado, ordenou: ressuscite meu filho e eu a liberto. Inês ajoelhou. Orou, e Fúlvio ressuscitou. Levantou-se do chão, vivo. A multidão explodiu em gritos. Metade acreditava que era milagre divino. A outra metade que era magia negra. Simprônio estava dividido. Inês havia salvado seu filho, mas a pressão pública era insuportável. Mate a bruxa! Ela desafiou Roma! Ela deve morrer! Simprônio, covarde, passou o caso para o vice-prefeito, Aspácio, homem ainda mais cruel. Aspásio não negociava, ordenou a terceira tentativa, a fogueira. Amarraram Inês a uma estaca no meio da praça. Acenderam o fogo, as chamas subiram. E então, mais um milagre. O fogo se dividiu. Literalmente se abriu ao meio.
As chamas queimaram os soldados ao redor, queimaram a madeira, queimaram o chão, mas não tocaram Inês. Ela permaneceu no centro, ilesa, cantando hinos. Os executores entraram em pânico. O povo estava em êxtase. Libertem-na! Deus está com ela! Mas Aspásio, furioso e envergonhado, deu a ordem final. Matem-na agora. Decapitem-na. Um soldado se aproximou, espada na mão, trêmulo. Ele havia visto os milagres. Sabia que estava diante de algo sobrenatural. Inês olhou para ele e disse: "Não tenha medo, finalmente vou ao meu esposo." E sorriu. Não havia desespero, não havia medo, havia alegria, como uma noiva correndo para os braços do amado. O soldado, com mãos trêmulas, ergueu a espada e degolou Inês, como um cordeiro sacrificado. 21 de janeiro, ano 304, 13 anos de idade. Ela morreu sorrindo. 8 dias depois do martírio, os pais de Inês estavam no túmulo dela, escondidos, chorando. E então Inês apareceu, não como fantasma, mas em glória, vestida de luz, segurando um cordeiro branco, cercada de virgens e anjos. Ela falou aos pais: "Não chorem por mim, estou feliz, estou com meu esposo, cheguei onde sempre quis estar." E desapareceu. Os pais deixaram de chorar e viveram o resto da vida em paz. Santa Emerenciana, irmã adotiva de Inês, foi ao túmulo dela dias depois. Encontrou uma multidão zombando dos cristãos. Emerenciana, com apenas 12 anos, enfrentou a turba. "Vocês mataram minha irmã porque ela amava a Deus." Apedrejaram-na até a morte, ali mesmo, no túmulo de Inês. 2 meninas, 2 mártires, 2 testemunhas. Nos anos seguintes, o Império tentou apagar a memória de Inês, mas não conseguiu. O túmulo dela virou lugar de peregrinação. Cristãos iam lá orar, pedir intercessão, celebrar a coragem. E quando Constantino legalizou o cristianismo, décadas depois, a primeira coisa que sua filha Constança fez foi construir uma basílica sobre o túmulo de Inês. Ano 350. A Basílica de Santa Inês Extramuros, na Via Nomentana, uma das mais antigas de Roma. Até hoje o corpo de Inês repousa lá, numa urna de prata. E na Praça Navona, onde tentaram profaná-la, ergueram outra igreja, Basílica de Santa Inês in Agone. O lupanar virou santuário, o lugar da vergonha virou lugar de adoração. E há algo mais. Cientistas forenses examinaram o crânio guardado na Basílica de Latrão. Durante séculos, acreditava-se que era de Santa Inês. Os exames confirmaram: crânio de uma menina de 13 anos. Inês não é lenda, é história. E por tudo que viveu, Santa Inês é padroeira da pureza, da castidade, das jovens, das noivas e dos jardineiros. Mas também é padroeira de quem mais precisa de sua intercessão, as vítimas de violência sexual. Porque ela foi protegida quando tentaram profaná-la. Ela protege quem sofre essa violência hoje. No Brasil, 1700 anos depois, o nome dela permanece vivo. No Maranhão, existe uma cidade inteira chamada Santa Inês. Fundada em 1887, o povoado ganhou esse nome porque uma mulher, em trabalho de parto de risco, fez um voto à santa. O parto foi bem sucedido. E o lugar foi batizado em honra da menina mártir. Em Porto Alegre, existe o Colégio Santa Inês, fundado em 1946 pelas Irmãs Escolares de Nossa Senhora. 78 anos educando jovens nos mesmos valores que Inês defendeu. Convicção desde cedo, pureza de princípios, coragem para escolher. Milhares de jovens gaúchos foram formados lá, aprendendo que escolhas definem quem somos. E em todo o Brasil, dezenas de paróquias levam o nome dela. Famílias invocando sua intercessão, jovens pedindo coragem, noivas pedindo bênção. Santa Inês não é só história antiga, é presente vivo. E há uma tradição linda.
Todo dia 21 de janeiro, na Basílica de Santa Inês em Roma, 2 cordeiros brancos são bentos. A lã desses cordeiros é tecida pelas irmãs da Sagrada Família e vira o pálio. É uma faixa de lã branca com 6 cruzes negras que o Papa usa sobre os ombros. Também é dado aos arcebispos como símbolo de autoridade pastoral. O cordeiro, a pureza, o pastoreio, tudo conectado. Inês, cujo nome significa cordeiro, morreu degolada como um cordeiro. E até hoje, cordeiros são bentos em seu nome para vestir os pastores da igreja. O símbolo que deveria destruí-la virou o símbolo que a exalta. Inês tinha 13 anos, idade em que hoje escolhemos que roupa vestir. Ela escolheu por que causa morrer. Ela podia ter negociado, podia ter fingido sacrificar aos deuses, podia ter aceitado o casamento e vivido confortavelmente. Mas entendeu algo que muitos levam a vida inteira para aprender. Algumas escolhas definem quem somos para sempre. Jesus disse: "Quem perder a vida por mim, a encontrará." Inês perdeu 13 anos de vida terrena, ganhou eternidade com Cristo. E aqui está o radical. Ela não morreu triste, morreu alegre, porque pureza não é repressão, é liberdade. Liberdade de pertencer totalmente a Deus, sem divisão, sem negociação. Quando você pertence a Deus completamente, nada mais pode possuí-lo. Nem ameaças, nem torturas, nem morte. Inês foi livre aos 13 anos de um jeito que muitos nunca são em 80 anos. Livre da opinião pública, livre da pressão, livre do medo. 1700 anos depois, milhões falam seu nome. Basílicas guardam sua memória. Cordeiros são bentos em sua honra. Enquanto Simprônio, prefeito de Roma, ninguém lembra o nome. Porque no fim, só uma coisa fica: a quem você disse sim. Esta é a coragem de Santa Inês. Este é o convite de Cristo. Vem, perde tudo, ganha tudo. Inês aceitou, aos 13 anos. E você? Que escolha Deus está te pedindo hoje? Deixa nos comentários qual o não que você precisa dizer ao mundo para dizer sim a Cristo. 21 de janeiro, dia de Santa Inês. Reze por coragem. Escolha a liberdade. Inscreva-se. A história continua. Santa Inês, rogai por nós.